A todos vocês fica a minha gratidão e o meu respeito, amém? E a todos os pastores e obreiros também aqui da ADSA Matriz, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Livro do Gênesis, do seu capítulo de número 37, vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 5, que diz assim: E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Amém? Tome seu assento aí, glorificando a Deus e exaltando ao nome de Jesus. Queridos, a Bíblia e o texto bíblico que acabamos de fazer essa leitura, no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 37, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, conhecida entre os leitores, até mesmo quem não é cristão, às vezes já ouviu falar a respeito desse assunto que nos traz muitas verdades a respeito da vida de um menino que ainda é jovem, de 17 anos, que vai nascer em uma das famílias mais problemáticas da Bíblia. Eu digo problemática porque a família em que José nasce é uma família cheia de confusão, que já começa desde a história da trajetória de seu pai, que foge da aparência de seu irmão, que pretendia matá-lo, de toda a história que tem por detrás de uma grande promessa de Deus sobre a vida dessa família. E essa família era tão problemática que o irmão de José se relacionou com a mãe de um dos seus outros irmãos, e aí aquela família virou uma completa bagunça por completo, e era uma família de fato problemática. Mas a história desse menino não começa ali, começa quando Jacó foge da aparência de seu irmão e decide ter a sua vida. E ele vai encontrar uma casa de um homem por nome de Labão, e ele vai se apaixonar por uma de suas filhas, e o nome dela era Raquel. A Bíblia diz que ele vai trabalhar alguns anos para poder tê-la como a sua esposa. Mas o que me intriga é que quando de fato esse moço por nome de Jacó vai ter a sua esposa por nome de Raquel, a Bíblia vai me dizer que essa mulher não gerava filhos a Jacó. Agora imagina a mulher que ele ama, a mulher que ele é apaixonado, a mulher que ele desejava desde o primeiro, como um amor à primeira vista na casa de seu sogro. Agora, quando ele se casa com ela, ele descobre que essa mulher, diferente das outras, ela é infrutífera e não pode gerar a descendência para Jacó. Agora imagina a tristeza do homem em descobrir que a mulher que ele ama não pode gerar. Mas a Bíblia diz que uma certa ocasião Deus abriu a madre de Raquel, e ela gerou um menino, e o nome desse menino era José. E a Bíblia ela é bem clara e vai dizer que o seu pai amava a José mais do que a todos os seus irmãos, pois ele era filho da sua velhice. Mas quando a Bíblia vai mencionar o amor do pai em excesso a José, em relação da diferença dos seus irmãos, dentro da casa desse menino vai trazer um desconforto familiar. Mas o problema maior não está ali. Eu vou começar do começo para você entender. Porque depois que Raquel dá luz a José, ela fica gestante de uma outra criança. E a Bíblia vai dizer que quando Raquel vai peregrinar, vai caminhar de Betel a Efratá, a Bíblia diz que no caminho ela vai dar a luz ao menino. Mas o texto vai dizer que ela não só vai dar a luz no caminho, mas ela vai dar a luz com dores. Porque aquilo que a mulher vai gerar no caminho vai trazer dores profundas, intensas sobre a vida daquela mulher. Porque quem gera, ou quem foi chamado para gerar, porque não gera nada quem fica parada, gera é quem continua no caminho. Quem para não tem poder para gerar, mas quem continua caminhando tem poder para gerar o milagre que Deus colocou sobre a tua vida. E a primeira promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa é essa: se você continuar andando, Deus vai fazer gerar o milagre
precisa. Ei, tem um recado de Deus para tua casa e a teu respeito. Do jeito que está não fica. Continua caminho que Deus vai fazer você gerar. Tem que caminhar para gerar. Tem que caminhar para gerar. Segura na mão do crente mais elegante, por gentileza, e diga para essa pessoa: se você parar, Deus não vai te fazer gerar. Deus te chamou nessa manhã para te dizer: o ano de 2025 não vai calar tua voz, não vai te parar. Quem continuar caminhando vai gerar milagre. Vai gerar milagre. Enquanto caminha, ela vai dar a luz ao menino. Mas não se iluda de que não é porque você vai gerar que você não vai sentir dor. Não é porque você vai gerar que não vai ser desconfortável. Porque às vezes tem coisas que Deus vai nos fazer gerar que vai trazer dor, lágrima, choro, angústia, medo. E quando aquela mulher está gerando, o texto diz que enquanto ela gera, ela vai fazer uma coisa que é contraditória à sua cultura. A Bíblia diz que antes da alma dela partir do corpo, ela vai abrir a boca e vai dar um nome a menino que estava nascendo, e o nome é Benoni, que traduzido significa filho da dor, filho da. Mas agora imagina comigo o perjuro que essa criança vai ter que enfrentar ao longo da sua adolescência, da sua infância, ou até mesmo na fase adulta. Porque alguém vai olhar para o menino e vai dizer assim: esse é o menino que traz dor, esse é o menino que traz problema, esse é o menino que traz morte. Mas escute aqui uma palavra de Deus a teu respeito: existe um pai, escute, que não vai deixar rotular em você de forma nenhuma. Escute, tem gente precisando ouvir isso essa manhã. Você não é aquilo que os outros estão dizendo ao teu respeito. Você não é aquilo que os outros falam de você. Escute mais: o ano de 2025 na boca de algumas pessoas não vai dar certo porque você é pobre, não vai dar certo porque você não estudou. Mas na boca de Deus tem a palavra final. Na boca de Deus Ele está dizendo: o que os outros chamam você não te importa. O importante é que eu já tenho um nome preparado a teu respeito. E não é filho da dor, é Benjamim, filho da minha direita. Do jeito que está não vai ficar. Deus está aqui nessa manhã e está dizendo: o que os outros estão falando não é para importar ou chegar no teu coração. Porque a palavra final, o nome que Deus está te entregando aqui nessa manhã, não tem nada a ver com o que os outros estão dizendo a teu respeito. Porque o que os outros dizem é: não vai dar certo, não vai conseguir, não tem condição. O ano de 2025 vai terminar como o ano de 2024. Mas tem uma palavra profética aqui nessa manhã: existe um Deus que muda decreto. E toda ferramenta forjada, preparada contra a tua casa, contra teu emprego, contra a tua família, está sendo despedaçada nessa manhã. Porque existe um pai que não vai te deixar perder essa batalha, que não vai te deixar perder essa luta. Se tem alguém vivo aqui nessa manhã, abre a boca para glorificar, porque você não vai perder nesse ano de 2025. Deus vai abrir a porta do céu para derramar milagre. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra tem milagre para tua casa, tem milagre para tua vida, tem milagre para tua família. Vai ter milagre. Deixa quem quiser falar que fale. Porque quem fala a teu respeito não tem poder de mudar decreto. Eu sou mais fraco em relação a algumas autoridades. Escute bem isso: um ser humano comum não tem poder para ir contra a autoridade de um policial. Um policial não tem poder para ir contra a autoridade de um delegado. Um delegado não tem poder para ir contra a autoridade de um juiz. Um juiz não tem poder para ir contra a autoridade de alguém do Supremo Tribunal Federal. Mas existe um Deus que tem poder contra a polícia, que tem poder contra delegado, que tem poder contra juiz, que tem poder contra o Supremo. A palavra final que vai vir sobre a tua casa não vem de baixo. A palavra final que vai vir sobre a tua casa não vem da terra, ela vem de cima.
ela vem de cima e Deus já está dizendo: vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. O teu Deus é maior, esse nome tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. O nome dele tem poder. Aleluia, aleluia. Agora escute bem. Raquel dá luz e morre. Agora você sabe qual é o maior problema dentro da casa de José? Escute. É que todo mundo, todos os irmãos, quem odeia, quem planeja o mal, quem não gosta dele, todos eles têm o apoio de uma mãe. Escute aqui comigo, você vai entender. Quem é mãe sabe, pode mexer com você, pode falar de você, pode fazer o que quiser com você, mas se mexer com o seu filho, qualquer mãe vira leoa. Mas o texto diz que esse menino, além de ser odiado por quem é de casa, por quem é de... ele também tem um outro problema, porque há uma falta sobre ele. Uma falta materna, mas a falta materna que José tem não leva para bebida, não leva para droga, não leva para balada, não leva para prostituição. A falta que José tem leva ele exatamente para onde Deus queria. Aonde? Dentro da tenda do pai. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que te falta você só vai encontrar dentro da tenda do pai. Porque tudo aquilo que te falta você não vai encontrar em outros lugares. Você não vai encontrar na bebida o que te falta. Você não vai encontrar na maconha o que te falta. Você não vai encontrar na balada o que te falta. Você não vai encontrar em outro ser humano o que te falta. O que te falta só pode ser preenchido dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai. Eu tenho um recado de Deus para dizer para você. A tenda da casa do pai, a porta da casa do pai está aberta para quem quiser entrar. Está aberta para quem quiser entrar. Tem falta? Tem, mas tem papai para cuidar. Tem falta? Tem, mas tem um ombro do pai para você chorar, contar seus problemas, contar seus anseios. E Deus está dizendo: existe um pai cuidando de você aqui nessa manhã. Escute, não compare a situação com a grandeza do nosso Deus, porque a situação vai dizer o contrário do que Deus diz a teu respeito. A situação, se você enxergar com o teu olho físico, vai dizer: tem morte, tem retrocesso, tem perda, tem lágrimas. Se você fechar o olho, aleluia, carnal, e abrir o olho sobrenatural, você vai enxergar um pai que te toma pela mão, te toma pela mão, te toma pela mão e te diz: não temas, não temas. É por isso que a Bíblia é linda. A Bíblia não deixou escrito à toa: quando passar pelas águas, ela não te afoga. A Bíblia não deixou à toa: quando passar pelo fogo, ele não te queima. Ele deixou exatamente para dizer: vai ter água, vai doer, vai queimar, vai ferir, mas eu não vou deixar você morrer. Você vai ser preservado pelo Pai. A tua casa está sendo preservada pelo Pai. Aleluia, aleluia. O glória ao nome de Jesus. O glória ao nome de Nemar, Remanto, Reva. Eu estou sentindo a graça poderosa passeando sobre esse ambiente, tomando algumas pessoas pela mão com carinho, dizendo: ei, meu filho, por que você não deixa essas faltas que você tem para trás e entra para dentro da tenda? Porque na tenda tem carinho, na tenda tem amor, na tenda tem gratidão, na tenda tem alguém que te entende, que te compreende. Dentro da tenda. Não tem mãe, não tem mãe, mas a falta que ele tem faz com que a tenda do pai, o lugar do pai, seja o lugar de descanso para o menino. Então o menino, com muita frequência, frequentava a tenda de papai para buscar refúgio, para buscar refrigério. Tem muita gente odiando ele, mas a porta da tenda está aberta. O ódio que os outros sentem por ele não impedem ele de entrar na tenda. E sabe qual é o nosso maior problema? Porque o que esse texto, que esse episódio está narrando, não é uma história de que alguém desconhecido odeia, não, é de casa. É
alguém de casa, é alguém da intimidade que está odiando o menino. Ele tinha todos os motivos para não entrar na tenda do pai, ou para entrar na tenda do pai e dizer: todo mundo me odeia. Mas não é isso que ele faz. Porque o maior sonho desse menino, sabe qual é? Poder sentar na mesa dos seus irmãos, compartilhar do pão, compartilhar do vinho. O maior sonho desse menino é poder sentar à mesa e ser aceito por quem ele é. Eu já vi muitos pregadores falando mal a respeito do menino, e eu discordo totalmente dessa colocação totalmente equivocada, meu ponto de vista. Porque tem gente que fala assim: José é fofoqueiro, José é linguarudo, José é X9, mas eu nunca encontrei esse José que tanto dizem por aí. O fofoqueiro, o X9, o cagueta. Eu nunca vi, pastor Galdino, esse menino que alguns pregadores dizem. Mas eu encontrei na Bíblia um menino que o pai confia, um menino que o pai... Porque quem o pai confia é odiado. Em quem o pai confia é rejeitado por quem aquele acha que tem a confiança do pai. Agora vem comigo, que tem um segredo nesse texto aqui. Porque a Bíblia vai dizer que José, diferente dos seus irmãos, escute bem isso, não tem ministério. Porém, vamos lá. Papai deu a todos os irmãos de José o cargo de pastor. Os irmãos de José são pastores de ovelhas. Só que José não é. Ou seja, quem odeia no texto tem ministério, mas quem não odeia e quem frequenta a tenda não tem. Porque não se mede a essência de um verdadeiro homem que frequenta a casa do pai através do dom ou do ministério que ele exerce. Porque ministério é diferente de ter caráter. Porque a porta da tenda está aberta, sim ou não? Os irmãos de José entravam com frequência, mas José sim. Quem tem ministério não tem contato com o pai, nem a intimidade que quem não tem ministério tinha. Porque quem não tem ministério no texto é quem mais tem contato com o pai. Porque o que José anseia não é ser conhecido pelo dom, não é ser conhecido pelo caráter, pelo ministério, não é ser conhecido pela pregação que ele prega, pelo louvor que ele canta. O que ele deseja é ser conhecido pelo caráter que ele tem. E você quer saber de uma coisa? O mundo já está cheio de ver quem prega bem, quem canta bem, quem fala bem, quem exerce bem, mas não é aquilo que exerce, não é aquilo que fala, não é aquilo que prega. O primeiro segredo para ter um 2025 repleto de bênção é ser frequentador da tenda do Pai. Porque você pode pregar, você pode cantar, você pode fazer o que for, mas se você não tiver caráter, frequentar a tenda, o ano vai ser um desastre. Porque ano de prosperidade não vem para quem não frequenta, vem para quem entra, para quem congrega, para quem frequenta, para quem está lá, está na oração, estou lá, no culto de quarta, no culto de quinta, no culto de terça, no culto de sexta, no culto de sábado. Porque quem frequenta a tenda é diferente. Já percebeu? Tem até quem prega, mas quem frequenta a tenda tem uma coisa que exala, que chama a atenção de longe. Vamos lá. Os meninos odeiam José. Sim. E ele procura e encontra refúgio na tenda de papai. E o primeiro segredo para um ano vitorioso é frequentar a... Segura na mão de alguém, por favor. E diga para ele, para essa pessoa assim: quer vencer? Não deixe de frequentar a tenda. E eu vou te provar uma coisa aqui. O maior sonho de José é se sentar à mesa com seus irmãos. Tem gente que criticou muito esse menino. Deus deu um sonho para ele e ele foi logo contar para quem? Para quem odeia. Mas não. Porque o sonho que Deus entrega para o menino é um sonho que está alinhado com o céu. E escute uma coisa aqui. Porque tem muita gente que prega de espíritos vingativos, palavras vingativas contra o seu próximo, contra o seu semelhante, contra o seu irmão, contra a sua própria casa. Mas não é assim. Porque todo sonho de Deus termina na mesa. E o sonho de José terminaria na mesa. E o que Deus dá em revelação e em sonho para o menino? Era uma mesa. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que quando o Senhor nos levar, haverá uma, e nós vamos cear com Ele. E Ele vai cear conosco.
Escute, porque tudo que é de Deus se resolve na mesa. E quando esse menino vai querer contar o segredo para os seus irmãos, ele está dizendo: olha, se na terra, óbvio, se com o que eu sou na terra eu não sou aceito, sabe como que eu vou ser aceito? Com aquilo que é do céu. Sabe qual é o nosso maior defeito? É tentar se encaixar naquilo que não nos cabe. É querer ser aquilo que a gente não é, para sentar em lugares que Deus não quer que a gente se sente. É se vender a velha política de ser como eles são, para poder frequentar os mesmos lugares, as mesmas mesas. José tinha tudo para ser o que os irmãos eram, mas ele não foi o que os irmãos eram, porque quem frequenta a tenda pode não ter ministério, mas tem caráter. Pode não pregar bem, mas tem caráter. Pode não cantar bem, mas tem caráter. E o caráter define a verdadeira essência de quem é frequentador e quem não é. Porque a porta está aberta para todo mundo, mas não é todo mundo que entra. E aí esse menino vai usar o que é do céu para tentar consertar a mesa de casa. Porque o nosso defeito é tentar consertar a nossa casa com coisas que não são do... Porque todo conserto precisa vir com coisas que são do céu. E se a gente usar qualquer coisa que não é do céu para tentar consertar alguma coisa dentro da nossa casa, a nossa vida está fadada a fracasso. Você quer consertar alguma coisa? Usa o que é do céu. Você quer ver as coisas se encaixarem, alinharem? Use o que é do céu. Por mais que pareça que será difícil, que será doloroso, que será de luta, mas faça o que é do céu valer a pena para dentro de casa. Agora vamos lá. Falaram que José é fofoqueiro, sim ou não? Falaram que José é linguarudo, sim ou não? Mas eu nunca vi esse José na Bíblia, mas eu vi o José que o pai confia. Tudo bem, mas eu vou te provar que o pai confia. A Bíblia diz que depois que o menino conta para os seus irmãos o segredo do céu, porque o desejo dele é se sentar na mesa com seus irmãos, não sendo como seus irmãos são, mas que os seus irmãos sejam como ele é. Porque o pai confia em quem faz o certo, e geralmente quem faz o que é certo é odiado por quem faz o errado. Porque quem comete o que é errado perto de quem faz o que é certo é tido como alguém odiado por essa pessoa. E aí o pai confiava em José. Não é José que caguetava de forma espontânea, não é José que falava de forma espontânea, é o pai que pedia através de sua confiança. Escute que uma coisa aqui tem muito interesse. Os irmãos de José têm ministério, sim ou não? Sim ou não? Mas o pai confia em quem tem ministério? Aí que está. O pai não confia em quem tinha um ministério, confiou em quem tem frequentação, quem frequenta a tenda. Quem é que frequenta a tenda? José. E aí a Bíblia vai dizer que um certo momento o pai vai pedir para José: José, vai até Siquém. Olha só que interessante. E traga-me, escute isso, notícia. De quem? Ora, dos seus irmãos. Então não é José que vai, olha, vê, enxerga e conta. Não, é o pai que está dizendo: olha, eu confio em você, porque você faz o que é certo no meio de quem faz o que é errado. Vai lá, porque eles podem ter ministério, mas o rebanho ainda não é deles. O rebanho é do pai. E aí lá vai José, chegando até Siquém. E repita comigo essa palavra: Siquém. Diga de novo: Siquém. Terra de altar. A Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus vai estabelecer uma aliança com Abraão, a Bíblia diz que quando Deus termina de estabelecer a aliança, e Abraão vê a extensão das promessas de Deus, ele ergue o primeiro altar. E quando Abraão ergue esse primeiro altar, esse altar é em Siquém. Siquém, terra de... Aí o pai mandou quem tem ministério para onde? Para a terra do Só que escute bem, quando José sai e chega em Siquém, os irmãos estão lá? Por que os irmãos de José não estão em Siquém como o pai mandou que eles estivessem? Porque não dá para esperar altar de quem não tem altar. E aí alguém no meio está dizendo assim: seus irmãos não estão aqui, estão em outro lugar. E aí José sai em peregrinação de novo: vou ter que achar meus irmãos. E quando José chega, olha que interessante, escute isso.
Quando José chega no ambiente, ele vê os irmãos? Não. Eu diante do que eu li, eu entendo que quando José chega no lugar onde seus irmãos estão, ele não vê os irmãos. Mas a Bíblia diz que assim que José chegou, os seus irmãos viram José. E aí alguém vai gritar bem alto: lá vem quem? O sonhador. Irmãos de José, ministério dado pelo pai, pastores de ovelhas. O ministério que o pai entrega para os irmãos de José, olhe para cá, é o ministério da terra. O ministério que Deus entrega a José é o ministério que vem do... Agora escute bem, prefiro ser conhecido por aquilo que é do céu. Prefiro que enxerguem em mim aquilo que é do céu do que enxergar aquilo que é da terra. Por que quando José chega ele não enxergou os irmãos? Porque os irmãos não estavam no terceiro andar como ele estava. Mas quem é diferente, quem frequenta a tenda, quem tem contato com o pai, em todo lugar que ele pisa ele está dizendo: esse tem graça, esse tem unção, esse tem a presença, esse frequenta a tenda, tem alguma coisa diferente nele. Ele é sonhador, ele é cheio da graça, ele é cheio da ousadia, ele é cheio do poder de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: o teu ano de 2025, por maior que seja a luta que você vai enfrentar, por maior que seja a dificuldade que você vai enfrentar, Deus te fará vencer todos os desafios que você imaginar, porque é uma promessa grande, fiel e verdadeira sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. E essa promessa vai terminar com um banquete, vai terminar com a ceia. Até quem falava mal vai sentar do seu lado e vai dizer: verdadeiramente Deus é fiel, Deus é fiel. Todo problema vai se resolver na mesa. E não é na mesa que você está preparando, é na mesa que Ele prepara. Prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. A mesa que você tanto deseja, que vai consertar tudo, não vai ser preparada pelas suas mãos, vai ser preparada pelas mãos do nosso Senhor. Porque quando Ele prepara, Ele conserta tudo. Ele vai consertar teu marido que você está pedindo, Ele vai consertar o teu filho que você está pedindo. Ele vai trazer à existência coisas que não existiam. Mas tem coisas que você precisa passar, não é? Porque se você resolver tudo com as suas próprias mãos, que glória teria os céus nisso? Então você vai ter que passar por um aperto, por um problema, por uma dor, por um choro, para entender que quem está fazendo é Deus. Essa dor não é eterna, esse problema não é eterno, essa dificuldade não é eterna, tudo isso vai passar. O importante é que Deus disse que você vai vencer. Vou terminar aqui, ó. Vamos lá. Aí quando José encontra os seus irmãos, a indecência de seus irmãos faz com que surja um desejo de matar José. Por que que há esse desejo? Só tem desejo de matar seu irmão quem não tem altar. Porque quem tem altar não tem desejo de matar ninguém. Porque essa mensagem ela é um choque na nossa realidade. Porque é uma mensagem de vitória, de bênção, de conquista, de projetos, mas é uma história de muita superação. Por que que é uma história de superação? Porque todo o problema que ele viveu, ele venceu. Com o mesmo caráter de quem frequentava a tenda do pai. Isolado, abandonado, odiado, deixado de lado. Mas aí alguém vai tentar matar, mas há uma voz no meio que está dizendo: matar é ruim, é muito, até para nós que somos assim. Não, matar não, vamos enterrar ele.
E aí enterram José, retiram-lhe a túnica, deixam ele com fome, deixam ele com sede, deixam ele com frio. Só que o problema maior não é isso. Ele enfrenta tudo isso, tudo bem. O pior problema é que ele vai ser desvalorizado depois de sair do buraco, depois de sair daquela situação. Porque quando ele se levanta, os irmãos estão dizendo assim: ah não, é pouco para a gente, não quero mais ele dentro da nossa casa, não quero mais ele na nossa comunhão, não quero mais ele na nossa mesa, vamos vender. E escute uma coisa, você sabe qual é o problema em vender alguma coisa? Que quando alguém vende, significa que aquilo perde o valor. Porque se eu vender uma coisa que está em minha posse para outra pessoa, significa que aquilo para mim não vale mais, não tem serventia. E José perde o seu valor por duas vezes. Quantas vezes? A primeira vez é pela sua casa, pela sua família, pelos seus irmãos, que venderam ele para a caravana que estava acabando de passar. E a segunda vez é que a caravana que compra ele, que adquire ele como objeto, também está olhando para ele e está dizendo: para mim também não serve. E ele é vendido por uma segunda vez. E quando ele é vendido pela sua segunda vez, ele vai cair dentro da casa de um homem chamado Potifar. Todo mundo conhece essa história. Mas você sabe o que é interessante? O diabo tem um projeto para destruir quem nasceu para vencer. E ele vai usar no mínimo duas ferramentas. Quantas ferramentas? Primeiro, isolamento. A primeira ferramenta do diabo é te isolar, te deixar sozinho, te fazer sentir um nada, um zero à esquerda, odiado por tudo e odiado por todo. Dentro da sua própria casa, vai te fazer, querer fazer com que você sinta desejo de não frequentar mais a tenda, desejo de não vir mais para o culto, desejo de não cultuar mais. O diabo tem a primeira ferramenta: vamos deixar ele sozinho, vamos destruir ele na moral, vamos abandonar ele, largado. Só que quando o diabo vê que isso não adianta, não funciona com quem frequenta a tenda, ele usa uma segunda ferramenta. A segunda ferramenta está na casa de Potifar. Qual é a segunda ferramenta? Se no isolamento, se abandonando e deixando ele sozinho, não adiantou, nós não vencemos José, o que a gente precisa fazer? Vamos inflar o ego. Porque as duas maiores ferramentas do diabo é a solidão e o ego. Agora escute bem, quando ele diz: vou usar o ego, porque se desvalorizando José a gente não conseguiu vencer, vamos tentar valorizar para ver se a gente vence. Aí o que acontece? Na casa de Potifar, dentro do Egito, não foi a casa que valorizou José, foi o Egito que valorizou José. Agora imagina um menino que saiu da casa do pai, frequentador da tenda, que pela primeira vez na vida ele vai se sentir valorizado. O diabo está olhando e está dizendo: vai trocar a casa do pai pelo Egito, vai abandonar a casa do pai pelo valor que o Egito está dando. E você sabe que isso é um problema grave? Porque quando a casa do pai rejeita, o Egito abraça. Porque quando a casa do pai abandona alguém, o Egito quer. O Egito diz: se você não valorizar aí, pode deixar que eu valorize aqui fora. Então o nosso maior problema é não amar o nosso irmão, não viver na nossa comunhão, não entender que tudo que Deus tem para nós tem a ver com a mesa no final de todas as coisas. Porque a mesa cura tudo, a mesa resolve tudo, a mesa coloca tudo no seu devido lugar. E o problema é enfrentar o tempo para chegar ao momento da mesa. Agora vem cá que eu já estou terminando. José sonha por uma vez só. Quantas vezes José sonha? Teve 2 sonhos, mas ele sonhou por uma vez. Onde José sonhou? Em casa. José sonhou quando chegou no Egito? Sonhou? Por maior valor que o Egito te dá, não tem sonho para você lá. Por mais que você se sinta valorizado dentro de uma balada, fumando maconha, bebendo cachaça, o Egito está te valorizando de uma forma enganosa para te destruir, para te maltratar, para te desfazer, para acabar com a tua história. Mas quem nasceu forjado na tenda entende que pode o Egito fazer o que quiser, o meu caráter é forjado na casa do Pai. O Egito não pode comprar aquele que frequenta a tenda. O Egito não vai comprar quem frequenta a tenda de pai. José não sonha quando chega no Egito, porque para nós frequentadores de tenda, o Egito não tem nada para te oferecer e para me oferecer.
Talvez você nem crente é, talvez você está fora, está afastado, e esse recado de Deus é para você. No Egito não tem nada para você. Nada para você. Aí vamos lá. O último segredo para ter um ano vitorioso é esse. Fique de pé. Já vou encerrar. José está no Egito, sim ou não? Mas José não sonha lá. Isso faz com que José não seja sonhador? O mesmo sonhador que sonhou em casa é o mesmo sonhador que chegou no Egito. Porque o sonho que Deus entregou para ele não morre. E o segredo de Deus para a tua vida hoje é que, por maior que seja a dificuldade, o segredo é que o sonho que Deus te entregou não morreu ainda. Eu vou falar mais uma vez para você dar um glória a Deus com intensidade, tá bom? O sonho que Deus te entregou não morreu, ele ainda está vivo, por maior que seja a aflição, a dificuldade e a lágrima que corre no seu rosto. E eu queria que com todo o carinho do mundo você segurasse na mão de alguém, por favor, e dissesse para essa pessoa assim: o seu sonho vai se realizar no ano de 2025. Há uma promessa do céu, diga, sobre a sua vida. E esse ano não vai terminar como o ano anterior. A bênção do céu, o seu sonho está vivo aí dentro. Será que eu posso ouvir alguém que sonha aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Segura. Vou terminar. José não sonha no Egito. Sim ou não? É isso aí. José não sonha quando chega no Egito. E aí o valor que o diabo usa de estratégia para corromper José falha. Porque o ego de ser valorizado na casa de Potifar faz com que a esposa de Potifar tente ele ao pecado. E aí que vem a luta. Porque o diabo está dizendo aí, ó, tá vendo? Você é valorizado aqui. Abraça o pecado. Porque o Egito tenta te valorizar para te corromper sobre aquilo que você aprendeu em casa. Só que o menino sabe aonde o caráter dele foi forjado e disse: eu não posso fazer. E ele mais uma vez tem uma luta muito grande e chega na prisão. E na prisão, escute bem, José também não sonha, mas alguém, porque a unção de quem é sonhador é tão grande que você pode até não sonhar, mas a unção que você carrega faz quem está do seu lado sonhar também. Vou falar mais uma vez para você entender. O sonho que você carrega, a unção que você carrega, pode te fazer no momento de dificuldade inspirar outras pessoas a serem sonhadoras como você é. Escute. Vou terminar agora, prometo. Só que quando quem está do lado de José sonha, olha que interessante. O maior segredo, diga comigo, o maior segredo. Diga, o maior segredo para ser próspero, para ter um ano vitorioso, é entender que por mais que o sonho não seja meu, eu preciso ajudar quem está sonhando. A maior realização da nossa vida vai vir quando a gente entender que às vezes não é nem sobre a gente, é sobre quem está do nosso lado. E o segredo da união é esse: é entender que por maior a luta que você esteja enfrentando, você aprendeu em casa a ajudar quem está sonhando também. Segura na mão de alguém aí, por favor, e diga para essa pessoa: o ano de 2025 eu quero terminar na mesma mesa e na comunhão com você, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, levanta a mão para cima, dá um grado de glória para Deus, começa a adorar Ele, começa a adorar, porque Ele vive e reina, em nome de Jesus.